Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei em que horário você está assistindo o nosso podcast MVP. Hoje é o quinto episódio. Eu sou o Domingo Martins Júnior. Nós vamos continuar falando sobre o tema retenção reativa de clientes, que é diferente daquelas ações preventivas que você faz para o teu cliente não querer ir embora. É, E nos episódios anteriores, episódio 1 e episódio 3, já falamos sobre isso também. Hoje é o episódio 5, a gente vai falar mais sobre o tema retenção reativa de clientes. Tá ok? Provavelmente não vamos esgotar o tema hoje, continuaremos em episódios seguintes, não necessariamente no próximo. Vocês podem fazer perguntas também. Eu estou com uma listinha aqui de itens que eu poderia mentir para vocês, dizer, olha, são perguntas de clientes, de ouvintes, de espectadores, mas não é não. Essa aqui é uma listinha minha mesmo, porque o tema é muito vasto, são vários tópicos realmente, e quem quiser se especializar nesse assunto, basta ir juntando tudo isso, assistindo os episódios todos, porque vocês vão ter assim, um repertório que é muito raro na internet, tá? Em pesquisas que eu fiz, não se fala muito sobre retenção reativa de clientes, fala-se mais de prevenção e tal. Bom, então eu vou direto aqui na minha listinha, sem muitas delongas, né? Por exemplo, uma coisa importante sobre retenção reativa de clientes. Nunca se esqueça que os vendedores do teu concorrente ou dos teus concorrentes podem estar orientando o seu atual cliente a fazer o cancelamento com a sua empresa ou a redução de plano, que é também uma forma assim de cancelamento, é um cancelamento parcial, mas deve ser objeto também da sua ação de retenção de clientes. A retenção parcial de clientes é importante. E então é importante que você pense, olha, os vendedores dos teus concorrentes podem estar orientando os teus clientes como cancelar com você sem passar pelo teu processo de retenção de clientes, tá ok? Bom, então a primeira coisa é, teus vendedores também devem fazer isso, tá? Chumbo trocado não dói. Então, por exemplo, se você sabe que o teu concorrente tem lá uma central de atendimento a clientes, ou tem um e-mail específico quando o assunto é diminuir o plano ou fazer um cancelamento total, você orienta o teu cliente, você, né? Agora é uma dica para quem é vendedor ou gestor de vendas. Então, se você quer que o teu cliente, o teu potencial cliente, cancele com o teu concorrente, então procure entender também se ele tem uma cláusula assim de fidelidade, se tem multa, se não tem multa e assim por diante. Porque o que acontece em vendas, e a gente vai falar aqui de vários episódios também sobre venda, tá bom? Podcast MVP é marketing, vendas e pós-vendas, e nós vamos falar sobre todos os tópicos que fazem parte dessas três famílias de assuntos importantíssimos para uma empresa. Importantes não só para quem é empresário, pequeno, grande, médio, não importa, gestor de áreas de marketing, vendas, televendas e tudo mais, mas de outras áreas também. Então, todos esses assuntos estarão aí. A gente vai falar muito também sobre vendas nos próximos episódios e tal. Vendas consultivas, televendas e tudo mais que vocês gostariam de saber e precisam saber. Bom, então, oriente a tua equipe, os teus vendedores também, a entender se o potencial cliente está querendo comprar de você, mas tem que cancelar lá com o teu concorrente, é, procure entender, procura saber, tá? Mas como é que funciona o processo assim de retenção de clientes do teu concorrente? Tem que mandar um e-mail? Provavelmente vai ter que formalizar. Todo cancelamento é importante que ele seja formalizado também. Bom, a partir do momento em que a intenção de cancelamento ou de redução de plano ela é formalizada via e-mail, via carta, via WhatsApp, seja lá qual é a forma aceita pela empresa contratante,
a partir dali está contando o prazo também. Então, se existe, por exemplo, contratos de adesão que fala sobre, olha, cancelamento, você paga o mês vigente, o mês que está correndo, o mês em vigência, e mais um mês de carência. Então, a partir da formalização, está contando esse prazo. Tudo bem? Agora, se tiver uma cláusula de fidelidade, também é importante entender como é que funciona essa cláusula de fidelidade, quais são as multas, quais são as penalidades. Por exemplo, digamos que seja um contrato de fidelização, com cláusula de fidelização de 12 meses. E a empresa cumpriu somente 6 meses desses 12 meses. Então, contratualmente, faltam 6 meses pela frente lá. Bom, mas todo contrato de fidelidade tem que ter necessariamente uma cláusula de saída. Então, é importante também que você leia junto com esse cliente que você quer conquistar como é que funciona essa cláusula, para você ver a melhor maneira do teu cliente se desvincular o mais rapidamente do teu concorrente, ok? Então, por exemplo, mandar direto um e-mail de cancelamento sem ligar também é uma boa dica de vendas, tá bom? Porque a partir do momento em que já está formalizado, o prazo está correndo já. Bom, se tiver cláusula de fidelidade, vale a pena também, nesse pedido formal de intenção de cancelamento, deixar claro também um pedido de dispensa de carência, um pedido de dispensa de formalidade, de cumprimento da cláusula de fidelização, alegando um motivo qualquer, enfim, são alternativas, né, usadas em vendas, então não vou também achar que o mundo é cor-de-rosa, essas coisas acontecem também, tá? Então, quando você está vendendo, procura considerar tudo isso e usar isso a favor da tua área de vendas. Quando você está no papel de ilha de retenção de clientes ou de agente de retenção de clientes, considere também isso, porque vem muita desculpa esfarrapada. Ah, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que pegou fogo na minha fábrica e tal. Ou vou fechar a minha empresa, né? Então, me libera da cláusula de fidelidade, porque a minha empresa fechou, vou fechar a minha empresa. Será que vai fechar mesmo? Então, procura dificultar um pouco, ou pelo menos não ser enganado tão facilmente, né? Exigindo algum tipo de comprovação de que esse teu cliente de fato vai encerrar as atividades, o que de fato aconteceu, algo inesperado, né? O contrato também não é para se exigir a ferro e fogo, existem emergências, você tem que ser parceiro também do teu cliente nos momentos de dificuldade, mas também não seja bobo, né? Não seja inocente, né? Em vendas, no mercado, assim, não há espaço para inocentes. Então, procura considerar tudo isso e incluir no teu processo de venda e no teu processo de retenção de intenções de cancelamento, essas variáveis aí, tá ok? Para você não ser enganado, tá ok? Então, essa aqui é uma dica importante. Bom, agora o meu parceiro Emílio Ricci Neto está com uma listinha de dúvidas e perguntas sobre o tema retenção reativa de clientes. E ele vai perguntando uma a uma e a gente vai debatendo juntos aqui, né? É melhor juntinho do que fazer sozinho isso daqui, tá bom? Vamos lá, Emílio, manda bala. Tudo bem, Tudo bem? Domingo? Tudo jóia. Olá, pessoal. Estamos aqui naquele formato que você já conhece muito bem. Hoje eu entrevisto o Domingo, no próximo domingo me entrevista, e nós em breve vamos trazer aí mais pessoas para participar dessa conversa. Nós estamos recebendo muitas perguntas, são assuntos de interesse de todos. E hoje nós estamos aqui com o Domingo falando de retenção, e eu tenho uma dúvida que chegou aqui, Domingo. Eu achei bastante interessante. Quais são os aprendizados nesses processos de retenção, né? Que você detalha muito bem e domina como ninguém. Mas quais são os aprendizados desses processos e quais são as áreas que se beneficiam desse processo bem feito? Nossa, excelente pergunta. Claro que o objetivo principal de uma área de
de uma área ou de uma atividade assim de retenção de clientes, total ou parcial, né, como a gente explicou em episódios anteriores já, Aham. é você evitar o cancelamento total ou evitar uma redução de plano. Claro, esse é o objetivo. O segundo objetivo é conseguir evitar o cancelamento total ou evitar redução de plano sem concessões, né? Porque às vezes são tantas concessões que, olha, era melhor ter cancelado, era melhor ter reduzido o plano, porque são tantas concessões e Aham. abatimentos, cancelamentos de boletos já gerados e legais, Uhum. é, fo- é, Gera tanto geração transtorno de crédito, gente, é tanta coisa, ou seja, que é tá mais faltando barato. primeiro, assim, primeiro é um ponto, essa equipe está com muita autonomia. Aham. Cuidado com a autonomia que você vai dar, é dar revólver, né, na mão de macaco, dar Perfeito. autonomia para quem não está ainda preparado. Não estão conseguindo vender valor, quer dizer, parece que o cliente está fazendo um favor e não cancelar você, parece que ele não ganha nada com isso. Uhum. Né? Você está pedindo, pelo amor de Deus, para um cliente cancelar e não é por aí processo assim de retenção. Você tem que relembrar Uhum. aquilo que o cliente comprou. Quando ele comprou, ele viu o valor, ele estava pagando por aquilo. Então tem que tentar entender o que, que aconteceu entre o casamento, entre o dia que ele virou cliente e esse momento que ele está querendo a separação. E trabalhar cada um desses pontos, enfim, né, com argumentação, com fatos consistentes e assim por diante e tal. Aham. Então, tem que ter ali uma certa autonomia para dar, se necessário, algum tipo assim de concessão, mas cuidado com isso, cuidado com o excesso. Bom, então esses são os benefícios principais: evitar o cancelamento sem ficar dando concessão demais e assim por diante. Mas ter uma atividade ou uma ilha assim de retenção de intenções de cancelamento é importante também para você entender por que que teus clientes estão querendo cancelar, por que que teus clientes estão querendo reduzir o plano que É contrataram. algum sintoma, né, de algum problema mais profundo. Exatamente. Então não basta reter, claro, o objetivo principal é reter, mas você tem que extrair alguma informação Aprender daí, com o problema. aprender com o problema, porque olha, em alguns casos você vai ter sucesso assim na retenção, em outros não. Mas em ambos os casos você precisa extrair alguma informação. Por que que chegou nesse ponto? O que Sim. que deveria, poderia e deveria ter sido feito anteriormente para evitar que se chegasse no momento em que teu cliente quer cancelar tudo ou quer reduzir o plano. E é importante até que outras áreas se envolvam também nesse debate, analisando esses números. Mas primeiro, quem atende esse cliente, quem vai fazer a tentativa assim de retenção, tem que registrar dados. Então tem que estar combinado no teu processo quais dados que você tem que capturar e registrar, se tiver preferencialmente um sistema assim de CRM, se não é planilha Excel e se não tiver papel de pão. Você Uhum. precisa registrar essas informações. E aí fazer uma análise, né? O que mais está levando o teu cliente a querer cancelar ou querer reduzir? E em paralelo, claro, senso de urgência. Nesse momento eu tenho que evitar esse cancelamento, eu tenho que evitar esse pedido de redução de plano. Mas em paralelo tem que se gerar outras ações para ver como é que eu previno que isso aconteça ou como é que eu minimizo isso daqui. Ou Uma se vez, acontecer de novo, o que que eu posso fazer mais para evitar esse cancelamento reativo? se há um problema da, correr o risco do cliente sair da empresa, Sim, só tem duas possibilidades. Ou o problema está com a empresa, ou o problema está com o cliente. sim, Se o problema está com a empresa, é obrigação da empresa se conhecer melhor, melhorar os pontos que não estão funcionando, certo? E quem que vai ensinar isso? A reclamação, o cancelamento. O cliente insatisfeito, normalmente, ele aponta pelo menos a direção do erro, sim. né? Às E se vezes o... ele não sabe, mas ele vai falar, ó, você demorou para me atender, pô. Pô, Sim, então peraí, será que o meu tempo de atendimento tá...
Está muito longo? O que foi combinado, que expectativas que eu estou gerando lá na área de marketing que Perfeito. atraiu esse O que foi prometido cliente, lá e o que está sendo expectativas realizado. geradas durante o processo de venda, Aham. outras expectativas geradas durante o processo de pós-venda, Uhum. e aí gerou um descompasso entre o que o cliente espera e aquilo que ele está percebendo que você entrega. Falamos isso em episódios anteriores também. Às vezes você está até entregando Mas ele não o está que foi percebendo. combinado, mas o cliente, por algum motivo, não está percebendo isso. Agora, existe um outro lado que eu acho que pouca gente fala, que é o problema estar no cliente. Quais são os problemas que o cliente pode ter? O cliente pode ser desonesto. Sim, é possível. Ele pode ser desonesto, ele pode estar roubando informação, vendo como você trabalha, pode ser um concorrente. Sim. Isso Clientes acontece. espiões, né? Clientes espiões, ou cliente malandro que quer Levar tirar alguma vantagem. coisa e depois testar o seu contrato para ver se É. ele está muito bem escrito, ou ele pode cancelar sem nenhum custo. Ou então ele faz parte da indústria do dano moral, ele está querendo arrumar algum problema Exato, para gerar. A gente sabe que tem gente que vive disso, né? Vive felizmente. de procurar eventuais brechas, Exato. eventuais falhas, ou mesmo quando não há, simular que houve algum tipo de problema para tentar uma indenização ou tentar um acordo extrajudicial. Enfim, Perfeito. tem de tudo. Não dá para ser inocente, ingênuo. Você não vai fazer isso na tua empresa, mas tem gente que vai fazer isso com você. Então, e mesmo na tua empresa pode ser que tenha alguém fazendo. Então você também tem que ser rigoroso internamente e não deve ser um otário, né, falando o português correto, olhando para fora. Eu acho que a questão assim, né, por exemplo, nas minhas empresas a gente tinha assim, alguns valores e um deles era esse. Olha, na dúvida, se eu estou prejudicando um cliente ou estou sendo o otário de um cliente, na dúvida, vamos ser otários. Na dúvida, pró-cliente e não vamos. Não tenho como provar, não tenho isso, na dúvida, pró-cliente. Mas há situações em que não há dúvida, o cliente realmente está de má fé. E má fé deve ser tratado, né, com o remédio adequado para isso. E além da má fé, existe a incompatibilidade. O cliente comprou, achou que era para ele, achou que tinha dinheiro. Sem dúvida. E de repente ele falou, putz, isso acontece bastante também, né? Sim. E aí eu acho que tanto uma quanto a outra, ela vai... Olha como tudo está conectado, que é o nosso propósito, né? Tudo. Marketing, vendas e pós-venda. Olha como não tem como não estar e não está na prática. Isso que é interessante. Não tem como não estar e na prática a maioria das empresas não integram. Quer dizer, como um corpo humano mesmo. Uma empresa, o ciclo de vida de um cliente, o ciclo de vida de um produto... É como um corpo humano mesmo, né? Tudo interage, né? Uma coisa impacta na outra, né? Então você precisa entender o todo para você agir cirurgicamente, né? Pontualmente, onde há esse problema. E as suas conexões, as suas contraindicações, eu resolvo isso, mas... gera um outro problema ali, enfim, então é importante considerar isso. Normalmente esse problema com o cliente, o desonesto é um pouco mais difícil, porque ele vai fazer de qualquer jeito, ou, no caso, ele vai testar a sua parte legal, né? Sim. E eles são criativos, viu bem? Não dá para afirmar assim, é como aquele professor dos tempos de escola, comigo ninguém cola. Os alunos são criativos, eles vão criando novas formas de colar e assim por diante. Então não se apaixone pelo teu processo atual. Comigo não dá certo. Porque existe a criatividade do mal. Então você tem que estar sempre se atualizando. É incrível isso. Aí entra a origem da tua pergunta. Esse processo de tentativa de retenção de intenções de cancelamento e reduções de plano tem que gerar dados. Esses dados têm que ser analisados, tem que gerar informações. Perfeito. Porque às vezes acontece isso. Bom, problemas de má fé têm que ser tratados com remédios de má fé. Mas às vezes não é má fé, são situações do cliente. Claro. Às vezes deve ser possível você mapear várias está atraindo situações. clientes com perfil inadequado. Isso que eu ia dizer, o problema está lá na hora que você está atraindo a pessoa errada, prometendo para a pessoa errada.
né? Exatamente. Então há um descompasso, quer dizer, o teu produto já não atende mais aquele cliente, ou já não atendia antes, e essa venda, por algum motivo, ela foi assim forçada. Sim. Por isso, a gente vai fazer um episódio aqui para falar disso também, que você tem um processo que assegure que toda venda feita realmente tem aderência, tem a qualidade necessária, Isso é tem um importante. alinhamento de Isso é expectativas, né? importante. Nas minhas empresas, a gente chamava isso de internamente, era um processo de auditoria de vendas. Aham. Externamente para o cliente, processo de boas-vindas. Cliente virou Onboard. cliente, muito bom dia, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa empresa. Vamos aqui fazer confirmar algumas informações, vamos só fazer uma última checagem de alinhamento de expectativas, né, Uhum. feito por alguém com perfil de vendas, senão você vai ter o derrubador oficial de vendas. Cuidado, Uhum. cuidado com a pessoa, o perfil da pessoa que você vai pôr nessa área, enfim. Uhum. Para que já entre, os novos clientes já entrem alinhados. Perfeito. Mas, enfim, mas mesmo quando isso acontece, e pouquíssimas empresas fazem isso que eu acabei de falar, que é Aham. essa auditoria, né, inicial de vendas, Normalmente faz o que para contrário, o né? cliente é um boas-vindas, é uma gestão de qualidade, e na verdade é isso também, é É um isso também. boas-vindas, e é também, porque a Um palavra, planejamento do que vai a ser palavra feito. auditoria tem que ser explicada também internamente, Uhum. e deve ser evitada externamente, porque Uhum. externamente o cliente pode falar: nossa, mas na tua empresa tem que fazer auditoria? Uhum. Será que tem alguém aí que precisa ser auditado? Não, mas porque auditor. Agora, internamente, gente, enfim, é o nosso time, nós vamos jogar limpo. Antes de contratar alguém de venda, já deixa claro na nossa empresa tem um processo de auditoria de vendas. Uhum. Sim, a palavra auditoria não é uma palavra feia. Não vamos usar para uso externo, que comercialmente ela não é a mais bonita de todas. Uhum. Pode dar margem a outros tipos de discussões. Mas internamente está claro, gente. Nesse processo, nós vamos avaliar se houve alguma informação inadequada passada por quem vendeu, Uhum. ou quem comprou entendeu errado, ou houve um problema de comunicação. Não há má fé de nenhuma parte, mas houve um problema de comunicação ali, ok. E é de pequenininho que se torce o pepino. Então, no primeiro dia que ele virou cliente, na primeira hora, é hora de já arrumar esse ponto. Agora, Legal. ao longo da vida do cliente, outras coisas vão acontecendo. O jogo é Sim, jogado, o lambari é sim. pescado e as Uhum. coisas são dinâmicas e mudam. Uhum. Então, a área de pós-venda preventiva deve ir acompanhando também. Puxa, o perfil do cliente está mudando, as necessidades estão mudando, já não é igual à época da venda. Os teus produtos também mudaram, evoluíram. Um produto não evoluiu, ele involuiu, então isso tem que ser ajustado também, enfim. O fato é que, no frigir dos ovos, vem uma intenção de cancelamento, talvez motivada por essas coisas ou não. Tem fatores externos também que não tem nada a ver. O cliente está encerrando atividades mesmo. Uhum. Então pode acontecer. Você vai querer cobrar carência, você vai querer cobrar cláusula de fidelidade de alguém que está literalmente quebrado. Uhum. Mas, como eu acabei de comentar, tem que ter um processinho para assegurar que de fato ele está encerrando atividades Uhum. mesmo, ou não é só um artifício dele, ou orientado pelo cliente do concorrente, que eu acabei de falar, você vai Sim. lá e manda um e-mail assim, se Aham. eles falarem isso, para você assim, sai fora logo né, Uhum. Para dessa você empresa, para contratar. você contratar comigo. Porque também eu, né, na minha fase de vendas, também já tive isso. O cliente queria comprar comigo e falava: Domingo, eu só não posso pagar dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho ali mais 3 meses de fidelidade, eu vou ter que cumprir. Só que eu quero que esse cliente venha para mim agora. Então, olha, vai lá, use esse tipo de argumento que talvez, se não for uma ilha de retenção boa, se for ingênua, talvez você consiga ser liberado. Gente, são coisas de vendas. Um Sim, vendedor, cada um puxa a brasa para a tua sardinha. sim. Por isso que a tua área assim, de retenção de clientes tem que estar preparada para isso. Esse cliente pode estar sendo orientado pelo vendedor do Sim. concorrente a fazer certas coisas. Então, tenha um processo mínimo que assegure que isso não vai acontecer na Você sua falou uma empresa. coisa agora que eu achei bem interessante.
O pós-venda preventivo, né, que Sim. você chama de preventivo, eu acho bem legal. Tudo que foi feito até o cliente levantar a mão e falar que quer cancelar ou reduzir. Perfeito. Tudo antes disso tem caráter Preventivo. preventivo. Cara, isso é fantástico, cara, porque hoje com a tecnologia que você tem, né, com inteligência artificial, enfim, a gente conversa muito sobre isso, você consegue mapear todos os movimentos desse cliente. Então, por exemplo, você vende ali um software, né, ou um SaaS, alguma coisa assim. Se o cara começa a parar de Para quem está acessar. começando no ramo, o SaaS é o Software as a Service. Você vende um produto que é assim, um software, uma tecnologia, mas você está vendendo como uma prestação de serviço continuada, tá? Porque o nosso Exato. público é bem amplo e tal. E ele fica normalmente na nuvem, Legal. né? Você não precisa instalar, em si é uma prestação de serviço Sim. realmente. E o que que o empreendedor, o dono da empresa precisa, de repente, criar processos para acompanhar o que ele está fazendo ali dentro? Não acompanhar a parte é, que não é aberta ao público, as informações privadas do Claro. cliente, Íntimas, né? íntimas, não é isso. Mas, pô, ele está entrando no sistema, ele está usando o sistema, quanto tempo ele está ficando no meu sistema? Porque normalmente quando ele para de entrar ou para de usar, é porque ele já está pensando em cancelar. Sem dúvida, sem dúvida. A gente, em próximos episódios, a gente vai focar muito na prevenção, né? Legal. No pós-venda preventiva. Aí vamos mergulhar Eu nesse, acho tem um muito monte de legal. coisa, porque o cliente dá sinais. Dá Na sinais. maioria das vezes ele começa a usar menos do que o contratado, ou Aham. começa a usar menos do que o histórico dele, Uhum. começa a ter mais e-mails ou ligações de reclamações, por isso que as áreas Perfeito. têm que se comunicar. Por Aham. isso que todo contato com o cliente tem que ser registrado, preferencialmente em CRM. Uhum. Isso tem que ser auditado, porque senão o Uhum. funcionário nem sempre vai cadastrar Preencher. sempre ou cadastrar do jeito correto. Aham. E esses números têm que ser analisados sim, senão fica só um trabalho de cadastrar e ninguém olha isso. Exato. Não Ou então adianta o também não usar, cadastramento é né? tão mal feito que não vai gerar análises confiáveis. Enfim, tudo tem que ser muito bem feitinho. Uhum. E especialmente os gestores têm que analisar esses dados, transformar dados em informações, ver se eles apontam tendências. Olha, porque às vezes há um problema, né? Até com base na tua pergunta original, né? Na captura de dados. Às vezes é um problema específico com um produto, com Uhum. um meio de acesso que já está problemático, está gerando isso. Uhum. Ou com um vendedor, ou com Uhum. uma filial de vendas. Quem tem essas informações consegue. Eu fui gestor nacional Uhum. de atendimento. Uhum. Eu tinha dados de todas as filiais do Brasil todo, enfim. Uhum. Então, a gente conseguia, analisando os números, e a gente era bem rigoroso nessa parte de auditar cadastramento, ver se a equipe estava cadastrando bem, direitinho, enfim, então tinha um acompanhamento próximo disso. Uhum. Então, geravam dados mais saudáveis Uhum. para análises mais inteligentes. E a Uhum. gente percebia, filial tal, eu não tenho uma prova de que o cliente está certo, mas os clientes têm 98% desse tipo de reclamação, tem uma incidência na filial X, Ou opa, numa ou região. numa região X, ou às vezes é num vendedor, Entendi. né? Ou num produto, enfim, você começa a olhar, e você, opa, é por aqui, tem alguma coisa aqui. Uhum. E aí você vai aprofundar e tentar entender as causas para não ficar o tempo todo tratando de efeitos, né? Perfeito. Apagando incêndios. Uhum. Começa a usar os dados, a inteligência, as análises e as ações corretivas e preventivas para trabalhar também as causas. É por aí, Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito nisso, viu, Domênico? certamente. Porque até é um assunto que eu acho que tem O muito. Emílio é um especialista, para quem ainda não sabe, ele é também, enfim, especialista em marketing digital, marketing de um modo geral e também de inteligência artificial, de agentes virtuais, de Na verdade, eu robôs. sou um empreendedor que sinto todas as dores do empreendedor. Eu sempre fui empreendedor, né, Domênico? Falei Sim. para você, eu nunca. Eu não tenho uma carteira de trabalho, né? Nunca tirei aquela Ah, eu não, azulzinha. viu? Eu fui funcionário Eu não sei. muitos anos. Então, e eu acho que isso não foi É. bom, porque. E não tem o certo e o errado Não tem também. certo e errado, mas o empreender, ele é duro, né?
E assim, de acordo com o que eu vou sentindo de dificuldade nos meus negócios, eu busco transformar isso numa solução para os meus clientes. Bacana. E a inteligência artificial tem funcionado bem, principalmente no atendimento. Legal. Né? Por quê? Hoje a tecnologia quase faz uma simulação perfeita de uma pessoa falando com você no telefone ou conversando com você por texto. Eu sempre gosto do telefone porque você escuta a voz do cliente, você sente se ele está bravo, se ele está triste, se ele está, né? Então esse é um outro ponto também que as pessoas têm que parar um pouco de só querer resolver tudo por texto. E vamos começar a treinar esses teus agentes virtuais aí de inteligência artificial para ajudar no trabalho também de retenção de clientes, né? Então, aí A retenção preventiva e a retenção reativa. perfeito, porque se ele faz um primeiro atendimento, ele vai buscar todos aqueles dados mais básicos e já vai até acalmar um cliente Sim. que está nervoso, por exemplo. Porque não é uma gravação, é um agente Sim. com inteligência mesmo. Ele não é gravações, ele vai interagir realmente com aquele cliente insatisfeito. Sim. Eu já fui insatisfeito em vários contratos, e quando você liga para falar, a primeira pessoa que atende, você já quer descarregar nela Sim. toda aquela insatisfação. E ela deve estar preparada para isso. E ela deve estar. E a maioria não está. Sim. Olha, senhor, você não está, enfim, não está calmo, né? É outro ponto. Vamos fazer episódio só focado em atendimento reativo, que é o Clínica Geral, Pronto-Socorro, 0800. Exato. Essas pessoas têm que ser bem escolhidas. É muito difícil, A gente vai se cara. aprofundar E nisso. aí o robô é bom, porque você pode xingar ele de tudo quanto é nome. Resiliente ao máximo, ele vai né? sempre estar em paz. Legal. E ele vai capturar muitas informações. E a hora que ele passar para um ser humano, que aí pode ser um ser humano muito mais experiente na área, quer dizer, o robô já acalmou ele, e aí ele vai interagir com um ser humano que já veio com todas aquelas informações, ele já vai começar o atendimento. Isso. Um trabalho de parceria, né? De parceria. Um vai até um certo ponto, depois a partir dali entra um agente humano e assim por diante. Gerando o documento. A IA pode não só gerar o rastro, né, do que foi falado, Sim. como fazer uma análise e já te passar essa análise. Olha, Domingo, pelo que eu conversei aqui, esse cara tá insatisfeito por conta disso. Mas vai lá e vê se é isso mesmo. Então, o robô pode ajudar muito nisso, né, Domingo? E completando a sua pergunta original, então, assim, capture os dados, os motivos de intenção, né? Tente entender, esprema o cliente, mas mais algum motivo que te deixou, que te levou a querer cancelar, a querer reduzir o plano. Tenta espremer. Quanto mais informações que você puder absorver, melhor. Agora, nem sempre quem liga para você, ou quem manda um e-mail ou WhatsApp para você com a intenção de cancelar ou de reduzir o plano, ela é a pessoa que comprou, ela também não é a pessoa que usou, ela não é a pessoa que paga. Então, às vezes, ela é só uma mensageira, né? Falamos também um pouco disso em episódios anteriores. Então, talvez ela não seja a melhor pessoa para te dizer por que eles estão querendo cancelar, não. É só uma mensageira, secretária do diretor. Olha, o diretor pediu para eu ligar aqui, né, cancelar, ou uma auxiliar administrativa. Enfim, então, quem vai atender essa ligação, aí que tá, que você tem que montar um processo que não necessariamente quem da tua área de atendimento receptivo vai atender esse cliente que quer cancelar ou reduzir o plano, seja essa pessoa que vai fazer de fato a tentativa. Então o ideal é que ela fale, porque olha, o cliente se preparou para cancelar com você, mas você não está preparado para aquele motivo específico. Então é importante que você ganhe um tempo. Então ter alguém que atenda, absorva o máximo de informações que tem ali no script dela, assim, no procedimento dela. Olha, pelo menos captura essas e essas informações, o motivo do cancelamento, tá, mas qual que é o motivo? E tenta mais algum motivo, mais algum e tal. Ah, tá, mas o teu nome, olha, é Maria. Qual que é teu cargo na empresa, Maria? Ah, tá, Maria, é você quem usa o produto aí na empresa, esse serviço? Não, não. Ah, tá, mas você é ligado a quem? Quem te pediu para fazer o cancelamento? Enfim, então essa pessoa do teu atendimento de primeiro nível absorva o máximo de informações e já esteja combinado no teu processo que ela vai pedir um tempo para o cliente e ela vai assim, olha, então nós vamos te retornar
Nós vamos te dar um retorno sobre esse teu pedido, fica tranquilo, acalma o cliente também, porque às vezes ele está ansioso, achando que você já vai fazer uma tentativa Uhum, assim de retenção, uhum, né? Então, e não é, dá o primeiro combate, absorve o máximo de informações e diga, olha, você vai ter um retorno a respeito disso, fica tranquilo e tal, o mais rápido possível e tal. Bom, aí essa pessoa que absorveu tudo isso, que cadastrou, ou ela cadastrou enquanto falava, tem uhum, gente que tem essa habilidade, outras não tem, mas que uhum. cadastre depois, e direcione essa intenção de cancelamento ou de redução para ontem, o mais rápido possível, para aquela pessoa que de fato vai analisar essas informações, quem está querendo cancelar, quem é que ligou, quem usa, Uhum. histórico anterior, né, quem vendeu, enfim, vai ter que fazer uma análise e bolar uma estratégia de ação. Vou ligar para quem pediu o cancelamento, vou ligar para quem comprou, vou ligar para quem assinou o contrato. Eu recomendo ligar para quem comprou, Uhum. ainda que essa venda tenha sido feita há muito tempo. Não sei, é o teu ponto de partida. Ou então conversar com quem fazia o pós-venda preventivo, se é que a tua empresa tem. Se não tem, recomendo que tenha, né? Enfim, Uhum. porque também a empresa de pequeno porte nem tem estrutura para ter alguém que faça a venda, outro alguém faça a retenção. Às vezes é uma única pessoa Mas ela tem que que enxergar que faz. são Então, funções mas, diferentes. então, mas são funções diferentes. Então, Eu brinco que tem que trocar a camiseta. é isso aí. Então, tem que analisar tudo isso e bolar um plano de ação. Bom, vou ligar para quem e vou falar o quê? Né? E se ele falar isso, o que que eu respondo? Se ele falar aquilo, Quer você tem. dizer, Porque é uma bala de prata, como, né, como eu comentei. É a única uma chance que você tem. Você não vai ter 10 chances assim de reter um cliente. Ele não, não vai te atender mais. domingo é uma venda e das mais difíceis. Eu Porque, diria que é a porque venda o mais cara já difícil. sabe suas fragilidades, ele já acreditou na sua promessa e de Isso. repente se decepcionou. Não é mais fase da lua de mel, Não porque é, a venda é a lua de mel. é. Expectativa A total. O conversão jogo não começou ainda, é tá certo? boa. O casal que acabou de casar ainda não foi para casa onde vão morar, Aham. ainda não tem o marido, não tá deixando a tampa do banheiro levantada, É, ele não tá deixando a toalha molhada em cima cima da da cama, tá tudo cama, tá lindo. Então tudo esse lindo. momento é lindo. É, Agora, quando passa o é tempo, expectativa. A partir dali o jogo é jogado. Claro, assim, pode é uma ser venda que difícil, inclusive. Pode ser que durante o processo de pós-venda você vai superar a expectativa do teu cliente? Pode e deveria. Quer dizer, eu Deveria. vou tentar entregar mais do Mas, que esse cara espera, do que esse cliente espera. Porém, o que que acontece? Às vezes a superação de expectativas, ela não é pelo motivo certo, que uhum, deveria ser a melhoria contínua, uhum, né, dos seus produtos, do seu uhum, serviço e assim por diante. Às vezes foi uma falha da venda. O uhum, teu vendedor não vendeu o teu produto ou serviço 100%, uhum. mas ainda assim o cliente comprou. Perfeito. O vendedor conseguiu passar para o, né, pro novo cliente assim, uma percepção de 70% do que o produto poderia Sim. gerar de benefício para ele, mas foi o suficiente para vender. Então, durante o processo de pós-venda, não vai ser tão difícil superar a expectativa, basta entregar o que já existe, é que o vendedor não entregou tudo. Você sabe que essa é uma estratégia que eu utilizo com os meus clientes quando a gente está lá na etapa S de search, Sim, lembra? a metodologia de vendas O fluxo criada sniper. pelo Emílio Ricci Neto, que chama Fluxo Sniper. Começamos a falar no episódio 2, Dois. falamos mais no episódio 3 e vamos falar em Isso. episódios seguintes. No search, que é, Sim, eu preciso buscar quem quer me comprar, né? Que é essa etapa inicial aí que, se fizer errado, vai dar problema lá no pós-venda, que a gente sim. está falando agora. O search, a base do search, ou da busca, né? O S é só para ficar fácil de lembrar ali na palavra sniper. Ele é baseado na oferta. E o que, que é a oferta? Ela tem que ter essa estratégia. Nunca dê tudo, deixe algumas coisas para entregar depois. Ok. E essas coisas não quer dizer que custe caro. Ela tem que ser algo que ele fale, cara, É.
Sabe, para a empresa pode nem ter custo, mas tem que ser algo que faça diferença para o cliente. Pode ser uma extensão de um suporte, pode ser, enfim, quando a pessoa está criando a oferta, que aí entra o que você está prometendo, porque toda venda é uma promessa, velada ou não. Sim. Quem falar que isso é mentira é muito simples de provar, né? Sempre tem uma promessa baseada no que te motiva a comprar, vence os objetivos e eu escolho você pelos seus argumentos. Legal. Na hora que você for contabilizar a sua oferta, guarde um pouquinho para depois. Esse ponto é importante, você tem toda a razão. Então, mas há situações em que o vendedor conseguiu vender sem ter passado 100%. Fez errado, né? Exatamente. Mas, né, poderia até ter perdido a venda por omissão. Perfeito. Mas há situações também em que você nem deve passar 100% de tudo. Perfeito. Porque a venda vai ser longa demais, o cliente tem 15 dores mapeadas. O vendedor vai querer tratar as 15 dores e periga não vender nada. Então, ok, descobriu, enfim, né? É um outro papo, é um outro episódio de venda consultiva e tal. Mas quando você descobrir a principal dor do cliente, que um produto ou serviço teu tem a condição de resolver, então foca nessa dor, né? Por exemplo, perguntando lá para o cliente lá, assim, alguns exemplos, enfim, você comenta alguns exemplos de dores que o teu produto resolve, para ver se uma dessas tem a ver, tá dentro assim, né, da prioridade dele e tal. Legal. Aí ele falou assim, olha, mas em ordem assim, né? Se você encontrasse o Papai Noel na frente e você teria 3 pedidos para falar, qual que você falaria? E provavelmente o pedido 1 é a dor dele que dói mais, o 2 é a segunda, o 3 é a terceira. Foca na primeira e tenta botar esse cliente para dentro, né, com um produto de entrada seu aí, o mais adequado para aquilo que é prioridade, segundo o próprio cliente. Ele quem disse que aquele é o pedido número 1 para o Papai Noel. Então, ok, bota esse cliente para dentro, porque e também venda é venda, pós-venda é pós-venda. Então, para não correr o risco de você querer vender tudo e não vender nada também, tá? Mas de novo, tudo isso daí para bem ou para mal, pode construir essa intenção de cancelar ou de reduzir o plano lá na frente. Legal. Redução de plano, às vezes, é porque ele foi entubado na venda. Perfeito. Venderam mais do que o cliente precisava para bater uma meta, enganou o cliente, iludiu. Isso é muito comum. Então tem que ter processo também que assegure que você não vai entubar o teu cliente. Eu nem chamo isso de venda. Eu chamo isso de charlatanismo. É para mim tão crítico quanto um charlatão que te engana ali fazendo a brincadeira das bolinhas. Talvez ele até fez parte da venda correta, ele tinha aquela dor, o produto atende, ele consegue resolver, mas pecou no excesso. O cliente não precisa daquilo tudo. Sim. E aí, pressões de meta ou para atingir um outro patamar, enfim, mas existe um limite ético, o limite das tuas regras, o limite da lei também, né? Lei, moral, ético, então nem toda intenção de redução de plano, assim, ela deve ser retida. Às vezes o cliente realmente não tem, mas vale... De novo, por isso que quem vai fazer tentativa de retenção de cancelamento ou de redução de plano, tem que ser um vendedor também, porque ele vai ter que meio que refazer essa venda, tentar entender qual é a atual demanda desse cliente, e aí talvez chegue à conclusão de que, olha, tem que reduzir o plano mesmo. O cliente não consegue consumir tudo, está perdendo a validade, isso dá uma sensação de que está rasgando dinheiro. Então, às vezes, adequar o cliente a uma necessidade atual dele e tal. Então, assim, há situações e situações. Então, por isso é que quem está fazendo o processo assim, de tentativa de retenção de clientes tem que saber vender, refazer uma venda, refazer um diagnóstico, refazer um orçamento, porque talvez não tenha que reter, não. Tenha que simplesmente aceitar. Ou, em alguns casos, nesse caso, não.
Aqui não, é só de adequar o plano dele mesmo. Então não se deve evitar essa retenção. Aham. Agora, talvez assim, houve um problema do pós-venda. Esse cliente tinha potencial para consumir mais e tal. E isso não foi desenvolvido durante o pós-venda, e agora o cliente descobriu que já perdeu 500 mil créditos não utilizados, está pagando por isso. Às vezes ele quer até ressarcimento desse dinheiro. Enfim, é uma confusão danada. Tudo porque a venda foi superdimensionada, foi entubada. A auditoria que deveria ter pego não pegou, o pós-venda que deveria ter percebido isso e Não tratado percebeu? isso também, e agora estourou tudo na ilha de retenção. Perfeito. Quer dizer, que também A ilha de retenção é tipo um ralo, né? é, Vai tudo para lá e ele tem que se é virar lá, com e ele tudo tem ali. que procurar manter esse cliente vivo dentro da empresa. Às vezes você sai depenado assim para conseguir manter um cliente. Às vezes é obrigado a fazer algumas concessões mesmo. Aham. Mas a concessão só deve entrar a partir do momento em que você vendeu o valor. Tá claro? Então, Perfeito. o gestor tem que olhar isso. Se for televendas, ele tem que monitorar essas ligações para ver se realmente quem está fazendo a tentativa de retenção está vendendo o valor, conhece o produto, conhece os benefícios, sabe Perfeito. fazer diagnóstico, sabe fazer sondagem. É, é, Então, para ver se ele realmente está no limite e se é o caso realmente de dar algum tipo de concessão. Cirurgicamente, a conta-gotas, homeopaticamente, por isso que não deve ter muita autonomia, não. Uhum. Aí, quem está fazendo a tentativa de retenção tem que convencer o teu gestor Uhum. que ele que deve autorizar uma concessão a mais do que a autonomia dele permite, Uhum. para ver se é o caso mesmo. Enfim, e aí um gestor com uma visão maior da história, ele fala assim, cara, não, tudo bem, vale a pena, dá mais um desconto aqui, Uhum. tudo bem, mexe nesse boleto aqui, Uhum. tipo assim, perde os anéis, mas não perde o dedo, consegue realmente manter o cliente. Mas de tudo isso, extrair dados, registrar dados, Senão é no fazer escuro. análise, transformar dados em informações e informações em ações Uhum. corretivas, preventivas e tal, para que você tenha um círculo virtuoso e não vicioso. Perfeito. Era isso que eu queria te falar. Vale lembrar que a direção oposta da retenção, ou da necessidade de retenção, é a necessidade de ascensão. É a necessidade de vender mais para aquele cliente, de vender mais tickets mais altos. Então eu digo que na verdade a venda acontece no pós-venda. Porque a venda que chama-se de venda, é que a palavra é tão ampla que aí fica confuso. Eu chamo de conversão, fechamento de venda, né? Então eu venho gerando potenciais, venho qualificando, converti. Muita gente acha que aqui ele vendeu. E aí o pós-venda vira um saque. Pós-venda vira um tirar-dúvidas. E na verdade, ali você só assinou o casamento, é aqui que a vida vai acontecer. Então, é tão importante isso que você está dizendo, porque é um sinal de que muita gente não está fazendo o contrário. É. Às vezes o empresário, o gestor, está olhando somente venda, vamos vender, vamos vender, vamos vender. E o que ele está perdendo, ele tem um ralo ali, ele tem um balde furado, né, que é o que chamam também, de perder clientes que não deveria perder, de reduzir planos que não deveria e Sim. de oportunidades não aproveitadas. Geralmente um cliente compra menos do que ele precisa. Por uma Uhum. questão de cautela, de, né, Uhum. conservadorismo. Estou Uhum. chegando agora, vamos ver se essa empresa É isso entrega mesmo. bem. A empresa está testando a gente. Uhum. Mas às vezes isso não foi mapeado corretamente durante a pré-venda, durante a venda Uhum. e durante o pós-venda. Quer dizer, é muita gente falhando aí. Uhum. Mas se você tem um bom profissional de retenção, acredite, mesmo numa situação limite, né, que é a retenção, passar daquela parte que você precisa primeiro estabilizar o cliente, conseguir contato Uhum. com ele e tal,
No bojo dessa negociação, né, para manter o cliente dentro de casa com um mínimo de concessão ou zero, às vezes você até encontra oportunidades de upgrade. Ali, O né? cliente que queria cancelar já não quer mais cancelar, que queria reduzir, não quer mais reduzir. E esse cara é tão bom, esse profissional tão bom, que ele consegue identificar oportunidades de upgrade. Com Isso é certeza. sensacional. Sensacional. Isso não é teoria, isso eu já vi, Eu acontece. sei. Mas eu sei que são raros também, porque Exato. não se investe muito nesse assunto. Aliás, de novo, essa pesquisa que eu andei fazendo em Googles da vida e tudo mais, tem muito pouco conteúdo sobre retenção reativa. Eu estou reagindo a Uhum. uma intenção de cancelar. Porque esse assunto eu acho que não tem glamour, Uhum. mas olha, é um ralo nas empresas. Tem empresa, né, que se você analisar o histórico delas, hoje ela deveria ser 4 vezes maior do que o que ela é, Uhum. se ela tivesse um processo de retenção melhor. Sim. Então O considere cliente já está dentro também, de casa, se já gastou para ele estar ali, se já movimentou é, equipes e. não veja como custo. Não, e aí, Acaba vendo isso na como hora custo, que a não é parte custo. mais importante, que o cara tá na sua mão, o cliente é seu. Beleza, tá aqui, assinei, paguei. Aí ele não trata com a mesma importância da fase da conversão. Sim, Eu vejo muito foco. Quer dizer, até nisso, tem gente que chega, nossa, eu preciso vender mais, Emílio. Eu faço 3 perguntas e a pessoa fala, não. Eu falo, então você não precisa vender mais. Você está querendo que caia do céu. É diferente. Aí eu te indico uma vela daquelas velas bem grandona e rezar. sim, Então, assim, então a pessoa ainda não profissionalizou nem a etapa de conversão. Tá lá só achando que o marketing vai vender e marketing não vende. Sinto lhe informar, mas o marketing não fecha contrato. Voltando aqui, nossa, hoje vem haters, vem de tudo. alguém tem que dizer a verdade, É, né? Você diz ou eu digo? Então, as empresas fazem muito marketing. Não, que eu faço isso, faço isso. Beleza. A hora que esse lead chega para a etapa de, beleza, quero comprar. Aí ele não faz direito, não conta com tecnologia, não tem um script, não tem uma equipe, não tem. Ele vai fazendo ali, coloca qualquer pessoa para ir atendendo o telefone, tirando dúvida, e fecha ali os seus 2, 3%, 5% no máximo. Nós estamos falando agora, Domingo, é que ele não, isso aqui ele já tem que estar fazendo bem feito. Você não está fazendo, cara, você está rasgando dinheiro e indo trabalhar. Nós estamos falando para ele agora que mais que isso agora, o seu pós-venda tem que ser profissional. é, Porque ele vai trabalhar com quem quiser sair, e se você estiver fazendo bem feito, vai ter um número reduzido. Mas não só isso. É pegar o cara que está ali dentro e transformar ele em um cliente mais satisfeito, mais fiel, que compre mais da gente, que indique a gente. Quer dizer, é ali o momento crucial de um departamento comercial de sucesso. é. Parece complicado, assim, é trabalhoso, mas ele pode ser mais simples isso, né? Eu tenho preocupação com quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, e é um empresário, é vida real. Aqui a gente não quer falar nada de ilusões, de lacrações, essas coisas todas. A gente quer falar de mundo real. Então, pode ser que nesse momento um empresário fale: Nossa, meu, eu tô com tanto problema aqui. Esses caras falam assim: Nossa, eu já sabia que eu estava ferrado, agora eu sei que eu estou mais ferrado ainda. Assim, na verdade, assim, tem que dividir isso em caixinhas, né? Então, vamos lá, vamos tentar atrair já o cliente certo, fazer a venda certa, que assim que ele entre e vire cliente, já vamos fazer as ações certas para tentar entregar o que ele comprou, Perfeito. né? Não é hora de vender mais nada, é tentar entregar o que Claro. você prometeu para ele e a partir daí tentar descobrir novas dores, enfim. É entender que isso aqui são várias caixinhas, né? E se cada caixinha fizer a sua parte bem feita e tiver uma harmonia, uma É integração um com as trenzinho, demais né? caixinhas, É um trenzinho. exatamente. E tudo, a coisa começa a funcionar como um reloginho mesmo. Então, isso é possível, dependendo do estágio que a tua empresa esteja nesse momento, pode dar menos ou mais trabalho, mas tem que ter um começo. E mesmo Então, que não não vai tenha ficar cem equipe. por cento agora, mas tem que ter um começo. Saiba que isso aí
realidade. Se você optar por não fazer isso, você assume, bota na tua conta as consequências, diz, ó, Perfeito. vou perder muito mais clientes do que eu perderia, Perdendo de forma né? consciente. Ou estou dando concessões lá para reter clientes que eu não precisaria ter dado. Quer dizer, tudo isso vai impactar no final das contas, lá no teu Perfeito. financeiro, enfim. Mesmo que a pessoa não seja. Tem gente que está assistindo a gente e fala, pô, esses caras aí estão falando um monte de coisa legal, mas deve ser para uma empresa grande que tenha dinheiro. Não é. Não é. Na verdade, você pode fazer tudo isso que a gente está falando, mesmo que você seja sozinho. Você só precisa entender que existem essas funções, né? Essas obrigações, essas responsabilidades, e mesmo que você faça tudo, você só tem que fazer isso de forma É consciente. isso. É o contrário. A empresa grande, que tem mais dinheiro, que tem mais equipe, que tem mais recursos, que tem mais tudo, ela pode se dar o luxo de errar mais também. É verdade. E às vezes um funcionário ele não é tão bom, mas ele acaba sendo coberto por outros, enfim. A empresa pequena, tudo é muito menos, tudo é mínimo, é minimalista ali. Uhum. Então, eu penso o contrário, na empresa pequena tem que ter gente boa. Uhum. Então, esses processos, e de novo, é de pequenininho que se torce o pepino. Uhum. Então, E olha, eu fiz isso na prática, tá? Uhum. Né? Anos e anos Uhum. trabalhando para outras empresas, até abrir a minha própria empresa e tal. Uhum. E começou exatamente assim nessas caixinhas. Uhum. Então, quando você já procura começar do jeito certo, à medida que a empresa cresce, as coisas certas crescem juntos. Só que as coisas, se já começaram erradas, a tendência é que à medida que a empresa cresça, o errado vai ficando cada vez mais errado também. Uhum. E aí é mais difícil corrigir, né? Tenta Uhum. torcer um pepino depois que ele já virou um pepinão. É. Não consegue mais, aí você quebra o pepino, Você né? Não quebra. dá mais para torcer o pepino. Uhum. Então, se você está começando a tua empresa hoje, está pensando em abrir, já começa a pensar em caixinhas, Perfeito. né? A área de atração, pensa em todo o ciclo de vida do cliente e assim por diante, e vai organizando isso em caixinhas. Se a tua empresa já está aí há pouco tempo ou muito tempo, é a hora de começar a fazer esse exercício. Bom, deixa eu separar a minha empresa em caixinhas e tentar entender o que está acontecendo hoje em cada uma dessas caixinhas e o que deveria ser o certo acontecer. E aí você vai fazendo as correções. Legal. Então, não sei por onde começar. Então começa por venda, já começa botando água limpa na sua caixa d'água. Quer dizer, tá cheio de água suja, tá cheio de cliente entubado, cliente mal treinado, mal isso, enfim. E tá saindo cliente fácil. Calma, então vamos lá. Vamos já começar a botar cliente direitinho, com expectativas alinhadas, vendas com qualidade. Então, já começa a entra água limpa na caixa d'água. Já começa a auditar essas vendas. De novo, não precisa ter o auditor de vendas, é uma função. Alguém neutro. Você não deve deixar assim, a raposa tomar conta do galinheiro. Então, assim, a pessoa que vai auditar vendas não deveria ser subordinada ao gestor de vendas. Uhum. Um exemplo. Uhum. A não ser que o gestor de vendas também tenha indicadores e remuneração amarrada com pós-venda. Porque aí ele vai estar criando um problema para ele mesmo. Eu já tive essa função de cuidar de vendas e cuidar de pós-vendas também. Então eu procurava buscar um ponto de equilíbrio. Acho que eu até comentei isso num dos episódios. Eu procurava buscar, claro, eu quero vender o máximo possível, mas tem que ter qualidade, eu tenho que atender essas expectativas geradas, porque senão o que eu ganhar na minha área de vendas vai me prejudicar, ou em termos assim de remuneração, ou de prestígio, ou de imagem, eu posso perder o emprego, posso perder meu prestígio, na minha área de pós-venda. Então você vai buscando um ponto de equilíbrio. Então também não é descartado ter o mesmo gestor cuidando dessas frentes todas e tal. Enfim, mas voltando ao ponto assim de retenção, né, que é o nosso foco, mas assim, o foco é retenção reativa de clientes, mas olha que impacto, né? Isso não surge do nada, o cliente não acorda um belo dia, hoje eu vou cancelar, não. Alguns fatores contribuíram para isso, tá? Assédio dos vendedores da concorrência, tentando fazer a cabeça dele. Às vezes o cliente estava até satisfeito. Ele estava até felizinho com você lá.
Aí chegou o Ricardão, abordou lá do concorrente e foi lá fazendo a cabeça, olha, mas você, nossa, você não tem isso lá, você não tem aquilo. Normal, papel do vendedor do concorrente. O teu vendedor também tem que fazer assim com os vendedores do concorrente. Uhum. Então, outro ponto, hein? Se você quer minimizar ataques dos concorrentes à tua carteira, começa a atacar também a carteira dos concorrentes. Não fica só esperando o inboundzinho, chamadinho chegar, não. Faz um trabalho proativo mesmo, de outbound. Vai atacar a carteira dos teus concorrentes, porque aí eles vão ter que se preocupar também de retenção de cliente, vai sobrar menos tempo para eles para vender também. Legal? É chumbo trocado, gente. É guerra, né? É guerra, e você não tem que ser perfeito. É aquela história assim da piada do tigre, né? Uhum. Tá você e uma outra pessoa lá passeando na floresta e tal. Aí aparece um tigre, né? A historinha é mais ou menos assim. Tinha um cara lá e um outro lá passeando na floresta, aparece um tigre. E aí um dos caras fala pro amigo, cara, corre que o tigre vai pegar a gente. Aí um dos menos motivados lá fala, cara, não adianta correr. Um tigre corre a uma velocidade muito superior à de um ser humano. Aí o outro falou o seguinte, velho, eu não preciso correr mais do que o tigre, eu preciso correr mais do que você. A hora que ele pegar o primeiro, ele para de correr. Exato. Então você não tem que ser perfeito, tá? Então para de se cobrar também uma perfeição. A perfeição tem que ser um ideal a ser buscado. Você tem que tentar buscar ter uma referência de ideal, mas na busca do ideal, ou na busca dessa tal perfeição, você vai atingir um degrau abaixo, que é o degrau da excelência, com alguns picos de perfeição, mas na média você está um degrau abaixo. O que é maravilhoso! Eu te digo É mais. maravilhoso, porque a maioria dos teus concorrentes não vão ter essa média de excelência. Isso que eu ia te falar, hoje ser medíocre, que é estar na média, já está acima da média. É, Porque, assim, eu fico até preocupado às vezes, Domingo, que a pessoa, às vezes, ela quer ter uma empresa, mas ela não quer nem saber o que está acontecendo. E, cara, não é verdade. é que... Eu estava vendo. Oi? Opa, Perdão. eu estava vendo o Flávio Augusto, que eu Que é gosto. ótimo, hein? É ótimo. É E ele ótimo. estava falando, cara, o cara acabou de faturar o primeiro milhão ali com a empresa dele, né? Faturar 1 milhão para uma empresa não é muita coisa. E ele já quer sair da operação. É... Vê onde que está o Zuckerberg, está na operação. Vai dar um episódio também, a gente Vê vai onde que falar está o Elon disso. Musk, O tá na empresário operação. que ele já vai ficando vaidoso, ele já não quer mais Meu botar a mão na amigo, massa, você que tem que quer estar. ser macro demais, né? Exato. Vai virando muito Nutella. A operação é o dia a dia, mas É. eles não põem a mão Agora, na massa, mas isso. eles sabem quais são os processos, eles acompanham, todo mundo sabe que ele está ali. Quem não conhece o micro tem muita dificuldade de fazer a gestão do Não tem macro. como. É muito importante. Simplesmente o McDonald's prova isso, né? Isso. Todo Então, mundo passa por todas a as ilha de funções. retenção, Vocês não acham melhor a gente pegar esse tempinho e editar os vídeos? Porque tem que parar 10 para meio-dia. Você não acha melhor pegar esse tempinho e editar os vídeos que tem? podemos, então deixa a gente só Só encerrar aqui. encerrar aqui. Bom, então assim, o assunto intenso, resumindo aqui, por hoje, né, nesse quinto episódio aqui, o assunto retenção reativa de cliente, gente, é um assunto muito vasto, muito apaixonante, e ele vai inevitavelmente levar você a rediscutir o teu marketing, rediscutir a tua área de vendas, o teu pós-venda preventivo, a tua cobrança, a tua área de produtos, o teu TI. Então, é uma área muito rica. Então, se não vejam como uma atividade inferior, não tem glamour, cuidar de retenção, de cancelamento e tal, não sei o que lá. É uma área que dá muito aprendizado. No mínimo, se você não conseguir reter teus clientes, os cancelamentos totais ou parciais, você vai aprender, né? Se você capturar os dados, analisar os dados e tal, você vai entender como melhorar a vida do teu cliente na tua empresa, como melhorar teus resultados e evitar que
que pelo menos diminua, se não zerar, pelo menos diminuir as intenções de cancelamento. Então, é um pedaço da tua empresa, um pedaço aí do ciclo de vida aí do teu cliente, e tem muito mais tópicos. Vamos voltar aqui. Realmente a gente vai gerar um conteúdo na soma aqui dos episódios aqui que tem pouca coisa com essa profundidade aí. E também não queremos disputar com ninguém, não. Acho que tudo isso se soma ao que tem. É um conteúdo gratuito, relevante, aplicável e que você já pode usar na tua empresa. Então, episódio de hoje, a gente vai parar por aqui por uma questão de tempo. No próximo episódio, eu serei o perguntador, né? E o meu parceiro Emílio, ele vai responder. Já sabe o tema do próximo episódio, Emílio? Eu tenho um tema interessante para quem quer montar uma nova empresa. Eu vou trazer um passo a passo. Maravilha, maravilha. Nós vivemos isso algumas vezes, de montar empresas do zero, né? Então, Não sozinhos, né? Ninguém faz nada de claro. relevante sozinho, entendo? Assim, né? Uhum. Todos nós tivemos os nossos parceiros aqui. Então já fica a dica, próximo episódio, né? Episódio Passo a 6 passo do para você passo montar a uma passo nova para empresa. você montar uma nova empresa do zero, Perfeito. tá? E a gente volta em episódios futuros para falar de mais tópicos sobre retenção reativa de clientes. Tá bom? Procura a gente aí nas redes sociais, Domingo Martins Júnior, em todas as redes sociais. Emílio Rissi Neto com 2 Cs de casa, Rissi com 2 CCI. Neto com 2 T's. Neto com 2 T's. Nossa, essa nem eu sabia. Alguém Eu errou. escrevi teu nome. Alguém errou. Então, Um super estratégico, que é o meu... isso, e a empresa, a gente nem fez o jabá das nossas empresas Verdade. aqui, algumas nem vamos fazer. Aham. Temos já várias empresas candidatas a patrocinadoras e tal. A gente vai falar isso em outros episódios e tal. Mas de imediato já podem nos procurar nas redes sociais aí com dúvidas, com perguntas, sugestões de pauta, de perguntas sobre temas que a gente já falou. Sugestão de outros temas que a gente aqui ainda não falou. Enfim, isso aqui, todo empresário, gestor ou quem trabalha para um empresário ou para um gestor vai se beneficiar de alguma maneira com os nossos conteúdos aqui. Tá bom? Obrigado, Beijão, pessoal. até o episódio 6 do Valeu. podcast MVP. Marketing, vendas e pós-vendas. É isso aí. Valeu.